Olá, boa noite. Abrindo uma live, nossa live, minha da Luz Cerqueira. Vou convidar então a minha amiga. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aguardando a Lu entrar. Sejam bem-vindos. Oi! Agora abriu. Tudo bem? Boa noite, querida. Tá toda iluminada aí? Que bonita. Tô? É, Você tá me vendo bem? Tá com sim. muita luz ou não? Não, tá bonito. Tá solar, tá bonito. Eu tô lunar Ah, aqui. tá lunar. Bem-vinda, Lu, querida. Muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Acho que é um tema bem oportuno, né? E algumas pessoas já Super. comentaram comigo. Que legal vocês trazerem essa Uhum. perspectiva, né, de falar da criança e o quanto isso nos restaura, né, mais a nossa inteireza como mulher, como pessoa. Vamos lá. Sim, verdade. Vamos lá. Então, aqui tem um cantinho, né, sagrado para, enfim, nos acolher, né? E queria te receber com muitos aromas, muitos cristais, Querida. viu? Seja muito bem-vinda. E flores, só que as flores estão aqui no coração, são flores imaginárias, Ah, que linda. tá Você é muito bom? caprichosa. Boa noite. Pessoal Ah, chegando, Meire o tá pessoal aí. está chegando, muito bem-vindos a todos. Então, a minha criança saúda a sua criança. Namastê. Assim é. Namastê, querida. Então, Lu, enfim, vou falar um pouquinho de mim, aí depois você, né, Claro. fala um pouquinho de você e a gente, né, começa. Pode ser assim? Sim, tá ótimo. Então, tá. Então, eu sou terapeuta integrativa, né, moro aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, né, na verdade eu sou mineira, mas moro aqui há muitos anos, né, e venho já de uma longa caminhada, né, de uma longa jornada em busca, né, do autoconhecimento, né, e então trabalho com algumas ferramentas que nós temos também em comum, né, Lu? Sou consteladora familiar, você também, sou Mumader, né, você também. Eu também trabalho com arte terapia, com os florais, né, com círculos sagrados e com um jogo também terapêutico que se chama Jogo Iniciático da Oca, né? Então, venho trilhando essa jornada nos atendimentos, né, individuais e em grupos, né? E foi por meio da bênção que a gente acabou se conhecendo, né, Lu, em 2017, né? Exato. Então, esse é um pouquinho de mim. Não Lindo. fale de você. Bom, então fico muito feliz e honrada com esse convite. Eu acho que a gente se cruzou realmente no momento onde esse feminino estava pedindo, né, para receber, para ser nutrido. E a minha caminhada, ela começa não diretamente com o trabalho com mulheres, mas ele vem me chamando para o autoconhecimento muito pelo yoga, né? Foi Uhum, 20 quase anos lá atrás, né? 18 e tanto, nem sei, quase 20 anos, que essa busca pelo sim. sentido maior da vida, de propósito, de quem eu sou além desse corpo, né, começou. E a partir daí, Uhum, naturalmente, eu fui percebendo, né, que havia algo terapêutico se desenvolvendo dentro de mim. Então, as classes tinham uma proposta que eu sempre trazia, uma leitura, uma reflexão, uma música uhum, diferente, fazíamos rituais, e ali eu acho que começou a surgir essa minha pegada terapêutica de acolhimento, que acaba sendo de uns pilares mais fortes do meu trabalho. claro. E eu demorei para, desculpa, para Imagina. assumir, porque Uhum, eu ainda não estava me achando pronta, né, para esse caminho. Então aí eu fui em busca, né, de outros recursos, daí veio o trabalho da constelação, veio a questão uhum. da biopsicologia, que foi uma coisa muito transformadora, Ai, veio incrível. a leitura de histórias, depois veio o caminho da Mão Mater, e aí essa transformação toda, né, foi me ajudando a revisitar muito da minha auto-história,
porque como buscadoras que somos, eu acho que quando a gente revisita as nossas origens, a gente vai começando a entender muito de como que a gente funciona emocionalmente. E aí isso tem muito a ver com o tema de hoje, né? Porque na minha perspectiva, eu comecei a acessar a minha criança muito a partir do meu emocional. Então, eu acho que aí é um ponto importante, né? Porque não foi, no meu caso, né? Eu preciso trabalhar a minha criança, ou num workshop nominado Despertar da Criança Interior, que eu acessei essa criança. Essa criança foi aparecendo pelo meu emocional. E ela aparecia nessas questões onde eu notava que tinha um lugar muito encolhido, muito medroso, muito inseguro, ou muito não se sentindo validado e visto. E que era, muitas vezes, incoerente e até incompatível com o momento que a adulta aqui estava vivendo. Então, eu acho que isso tudo começou a me chamar a atenção de que o primeiro lugar que a gente revisita essa criança, ele é pelo sentir, ele é pelo emocional. Né? Então, eu observo muito isso nos processos terapêuticos. Né? Essa criança que surge, ela vem pelo sentimento. É uma dor que não está cabendo mais, ou é uma angústia que não se explica racionalmente, ou é uma sensação de um vazio ou um não encaixe na vida, nas relações, que começa a sinalizar, né? Como se tivesse um chamado interno, que eu vejo que vem muito dessa criança, pedindo um espaço para respirar e pedindo a conexão do adulto. Né? E aí que a gente vai começar a trazer essa questão da criança, porque ela vem pelo nosso sentir, né? E ela tem uma mensagem, ela tem um aprendizado para a gente evoluir. Sim, verdade. Verdade, isso mesmo. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de ler um trecho, né, uma citação do Jung, né? Eu acho que também é um grande inspirador, né, para que a gente olhe, né, para a nossa criança, né? Então, ele diz assim: em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessante. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Jung. Então, assim, para mim, né, o Jung sempre foi sempre um grande mestre inspirador, né, Lu? Sim. Porque acredito que também nos seus momentos, né, de conflitos e também de estar muito provavelmente também, né, com, enfim, alguma questão, né, acho que também dentro dessa parte, né, em relação à criança, ele sempre me inspirou, assim, pelas mandalas, né, pelos momentos difíceis que muito provavelmente ele estava vivendo, e que ao, então, passar por esse caminho, né, fazer essa travessia, ele, então, desenhava, né, mandalas, né, já que ele morava perto da praia, né, então ele estava sempre se reordenando, né, de alguma forma, né, e também ele gostava muito de brincar, né, com os toquinhos de madeira. Então, eu acho isso muito, assim, é muito saudável para mim, né, eu gosto sempre de lembrar dele, né, desses momentos que muito provavelmente ele estava também, né, encapsulado de alguma forma. E por alguma criança, né? Nessas expressões, né? Exatamente. Então, por isso que eu quis, assim, trazer essa citação dele, que eu acho que é muito bem-vinda, né? Para a gente começar a nossa live, né? E aí, Lu, eu penso assim, né, que eu acho que desde a nossa concepção, né, até a primeira infância, onde esse momento que a gente vivencia muitas crenças, né? A gente guarda muitas memórias, né? A gente, enfim, passa por momentos de descobertas, de alegrias, né? Como qualquer criança, mas a gente também vivencia, né? Talvez um ambiente inseguro, né? Talvez, enfim, situações difíceis, né? Entre os familiares, entre os nossos pais, e, enfim, são tantas coisas, né, que é uma dimensão muito grande aí, né, que abarca, então, acho que todas
essas feridas, né, essas situações difíceis que vão ficando guardadas, né? E aí depois quando a gente vai crescendo, né, vamos nos tornando, enfim, jovens, adultos, né, a gente percebe que em vários momentos da nossa vida a gente se sente muito, de certa forma, às vezes infantilizado, né, assim, em alguns momentos, regredido, vamos dizer assim, né? E aí a gente, às vezes, fica, eu percebo, né, também, não só no meu próprio processo, né, de desenvolvimento em relação à criança, e também ouvindo pessoas, né, ouvindo mulheres, às vezes, assim, uma grande, eu pelo menos vejo isso por mim, eu demorei muito tempo, assim, para entender que algumas situações que aconteciam comigo, alguns conflitos, né, tinham essa origem, né, então eu observo também com as pessoas, né, eu ouço, né, principalmente mulheres, assim, então eu observo que elas trazem, né, às vezes dores, experiências, né, às vezes diante de situações onde existe, né, algumas dificuldades que a gente vai identificando até pelo nosso próprio processo, né, interno, pela nossa própria jornada pessoal, e aí a gente observa que, então, existe aí, né, um ponto aí estagnado, né, um embaraço, né, alguma coisa que está relacionado com a nossa criança, né, e aí o Jung traz isso, né, ele traz isso, ele fala que a criança é um arquétipo, né, então ela é um padrão, né, que está presente em todos nós, né, consciente ou não consciente, né, então, assim, eu acho que é muito bem-vindo, eu acho que muito mais, acho que, não sei, eu percebo, assim, que tem muitas pessoas falando sobre, né, a criança, né, interior, vários terapeutas, a gente ouve muito nas redes isso, e aí eu sinto que atravessar, entendeu, essa experiência é como um portal, né, Lu? É como um portal. Não um portal do ponto de vista, assim, né, uma coisa mágica, não é isso. Um portal é quando a gente sai de uma esfera, né, de um ponto, vamos dizer assim, de evolução, e a gente atravessa esse portal, então, para entrar num outro estado de consciência, né? Então, eu acho, assim, que olhar para a nossa criança, né, reconhecê-la, né, por mais que seja difícil, né, por mais que traga muitas dores, muitos desconfortos, né, não tenho certeza, né, eu tenho essa certeza cada vez mais, assim, né, de que é muito importante para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso autoconhecimento, para a nossa saúde, né, para a nossa completude, né, eu acho que olhar para toda essa instância que é sagrada, né, em nós, é muito bem-vindo, né? Eu acho que como a gente está ampliando a nossa consciência, né, acho que cada vez mais, eu acho que, né, tantas mudanças, tantas transformações acontecendo, né? Então, acho que a gente está sendo convidado, né, cada vez mais a fazer essa jornada, né, enfim, né, de olhar para a nossa criança e reconhecer onde está esse ponto, né, e saber que o nosso adulto, que a nossa parte adulta vai também auxiliar, né, vai conduzir essa criança a ter um lugar, né, de acolhimento, um lugar, né, de amor, um lugar onde ela possa se expressar, né. Então, eu sinto que vai muito por aí, assim, né, eu acho que a nossa partilha aqui, ela tem esse ponto inicial, né? Esse novelo que a gente está desenrolando, esses fios, né, que a gente está tecendo já há algum tempo, né, Lu, sobre isso, e enfim, a gente está podendo culminar aqui, né, nessa noite, eu acho que parte um pouco disso, né? E aí, o que eu sinto que complementa exatamente esse aspecto que você está trazendo, né? Da criança interior ser justamente uma travessia, né? Um portal de um ponto que nos parece muito difícil, escuro, incompreensível, e que normalmente isso vai estar atrelado com um emocional que se vê paralisado, impotente perante uma situação limite, alguma situação que provoca, né? E aí que nesse momento do encontro do adulto com a criança interna, porque a lógica racional, ela tem uma tendência de resolver um problema, né? Ela vai buscar soluções, porque aí entra essa dimensão mais
do neocórtex aqui, que começa a ativar o nosso sistema nervoso, e a gente vai buscar alguma maneira de caminho de resolução para uma situação difícil. Só que, junto com isso, entra uma outra parte mais instintiva, visceral, que fala lá daquela outra parte do nosso cérebro, que é esse cérebro reptiliano, que fala instintivamente. E nesse lugar do instinto, a reação é pane, né? É luta ou fuga. Ou eu entro nas emoções mais primais, tipo a raiva, e eu entro na reatividade, ou eu entro na tristeza, e aí aquele choro que eu não consigo sair da situação, ou vai levar para uma sensação de culpa, ou uma sensação de... eu falei de raiva, de culpa, de tristeza. E aí o que acontece, né? Tinha uma quarta emoção, agora me fugiu da cabeça que eu estava desenvolvendo a ideia. Mas assim, diante disso, quando essa energia emocional começa a ativar, essa parte racional nossa não entra, né? Elas se conflitam dentro. E aí o que acontece? A gente paralisa diante de uma situação e aí vem o momento que se abre. Vamos olhar porque tem algo mais profundo chamando por atenção dentro de mim. Então, normalmente, esse mergulho para acessar essa criança, ele vem muito desse lugar do emocional. É nessa hora em que a gente percebe que tem algo ainda mais profundo pedindo espaço, pedindo escuta. E é nesse lugar que vem as memórias. Quando você falou que a gente recebe muitos imprints, muitas crenças, muitas questões dessa bagagem emocional e familiar vinda desde a concepção, é exatamente aí que a coisa começa. Porque a gente tem dentro da dinâmica de crescer no ventre da mãe, o primeiro aprendizado que é o sentir. E a gente aprende pelo sentir da mãe, né? Essa relação de simbiose que a nossa criança, ainda quando a gente estava lá intrauterino, um embrião em desenvolvimento, a gente começa a sentir pelo sentir da mãe. Então, a gente se mistura muito nesse emocional da mãe, que está passando por um contexto de transformação de vida, que está vendo, né, a relação mudar, o contexto dela, filha, se tornando mãe e criadora de um outro ser que muitas vezes ela não se sente, às vezes, no momento, preparada nem emocionalmente, nem financeiramente, às vezes não está numa relação ou a relação não está legal, e toda essa mudança junto com os 1000 hormônios que a gestação vai desenvolver, vai fazer esse loop louco, né, de emoções dentro da mãe, e nós recebemos tudo isso, né? Então a gente já vem vestida com um monte de contextos, e o nascer, o conviver, o se relacionar, a autodescoberta, tudo que você falou da primeira infância, vai moldando muito como que a gente se sente com firmeza e validação positiva, ou a gente vai se sentindo negada, limitada, não vista, preterida, e aí começam essas questões, né, que são normalmente aonde essas feridas emocionais vão gerando uma resposta de mecanismo de defesa. Por quê? Porque a gente não tem o cérebro pronto para dar conta disso, e a gente reage no instinto, né, nessa fase da infância primeira mesmo. E aí, quando vem essa resposta de defesa, a gente sobrevive, a gente dá conta, né? Ou a gente se torna uma criança muito fofinha, muito cordata, ou a gente é aquela criança que é muito frágil, muito doentinha, então ela sempre tem a atenção primordial, ou a gente vira aquela criança rebelde que detona tudo, que tem 1000 problemas, mas que acaba tendo muita atenção dos pais e da família, e no fundo, né, por detrás de qualquer desses mecanismos de defesa, seja ser a criança mais adaptável ou a criança mais reativa, tem uma dor, né? Tem um sentimento primal aí para ser visto, e normalmente é ali que esse reencontro vai se dar. E transformar essa dor original que vem lá de trás num aprendizado é processo, né? E aí que a gente entra, né? Seja com o trabalho de constelação, seja com outros processos terapêuticos. O floral ajuda muito, né, nos meus
acompanhamentos também, porque eu sinto que ele precisa de uma caminhada. Ele não é simplesmente vamos colocar a sua criança no campo e ver. Abre-se muita informação, colocar a criança no campo e ver o que vem dessa relação que essa criança internalizou. Mas o transformar, como você falou, passar o portal, ele é um processo. É um caminho, né? Um caminho longo, né, Lu? Um caminho longo, né? E aí eu acho bem interessante quando você falou essa questão aqui do sentir, né? Porque fica muito, a gente sabe que quando a gente se permite sentir, aí a cura vem, né? Só que assim, pra gente até, né, até a gente chegar nesse ponto, né, existe, enfim, toda uma demanda, né, que eu acho que a luz vai chegando, né, a consciência vai chegando, né, então, nesse meio tempo a gente se sente, muitas das vezes, vítima, né, também falo muito por mim, assim, durante muito tempo da minha vida eu né, fiquei muito grudada nesse lugar, né, e aí eu comecei a ver que realmente, entendeu, essa simbiose, né, essa situação que me fazia ficar grudada, vamos dizer assim, a isso, estava muito relacionada com a minha criança, né, assim, então, isso claro, eu usei várias ferramentas, né, enfim, muitos processos, né, sistêmicos, enfim, né, lidando com várias ferramentas, recebendo, né, várias ferramentas para auxiliar nesse caminho, né, e aí a partir, enfim, desse lugar, né, que você vai deixando, você vai se permitindo sentir, né, porque enquanto você está muito conectada, muito identificada com a sua criança, você fica muito no racional, porque é uma defesa, né, é uma defesa até, entre aspas, tem a sua importância até certo ponto, vamos dizer assim, né, mas chega um ponto que realmente a gente percebe, né, que algo precisa acontecer no sentido da travessia, né, da gente transcender, adentrar esse outro lugar, né, que não é esse lugar totalmente identificado com a dor, com o sofrimento, né, com o que passou, né, com o que a gente viveu, mas assim, saber que a gente pode dar esse salto, né, através dessa permissão, né, e isso é muito claro, individual, não existe uma receita, alguma coisa pronta, né, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, cada um tem, né, enfim, está num processo de evolução, né, e quando a gente consegue dar esses passos e sair desse caminho da desidentificação, né, Lu, a gente entra nesse espaço, eu sinto assim, a gente adentra essa instância sagrada dentro de nós, né, e aí eu acho que a gente entra nesse espaço que o Jung trouxe, ele disse sempre, ele, né, disse em vários momentos, assim, em vários livros, esse lugar, né, de você acessar o campo da sua criança divina, né, porque é isso, né, a criança interior ferida, ela é divina, né, só que enquanto a gente, né, tá muito conectado, identificado, tá nesse espaço mais da identificação, a gente não consegue, né, dar esse salto e olhar para isso e tomar esse lugar, né, que é de cada um, né, e que esse espaço da criança dentro de nós adultos, né. Então, quando a gente se permite, eu acho que sentir o que a gente viveu, né, faz esse percurso novamente, né, com todos esses recursos que a gente tem, né, sim, incríveis, né, eu acho que a gente alcança esse espaço, né, e daí a gente, então, dá esse salto, a gente adentra esse portal, né, e aí a gente pode, então, acho que vivenciar esse espaço da leveza, da espontaneidade, né, dessa alegria, da fluidez mesmo, de estar nessa vivência, nessa travessia, né, nesse movimento cíclico que é a vida, né, a gente não está mais estagnado naquilo que foi, né, então a gente dá esse lugar e aí a gente consegue, então, abraçar, né, acolher, né, então esse acolhimento que a gente fala, né, que é tão importante, né, Lu, para a nossa vida, esse acolher a nossa criança, ele enfim, é uma jornada bem longa, né, mas que quando a gente se permite, né, a gente alcança na verdade, acho que essa conexão, essa reconexão, né, com a nossa essência, porque ela não é? Ela é um arquétipo, ela é um espaço divino, né? Eu
dentro da Vou só gente. complementar ali, porque uma das coisas que eu tenho sentido necessidade de incluir nesse movimento, né, de ir ao encontro da criança divina, é que existe dentro desse lugar que fixou, congelou numa dor antiga, numa experiência que ela não deu conta e, portanto, ela gerou aí todo esse mecanismo de defesa, existe um lugar que ele, num ponto, ele merece a nossa expressão materna, acolhedora, do colo, eu te vejo, seus sentimentos são válidos, eu estou aqui por você, ok? Mas também foi um processo que eu precisei fazer em resgate com a minha criança, que se faz necessário em algum ponto da jornada, vir um aspecto do meu masculino que vai trazer uma energia de pai e que vai pôr o limite. Basta. Sabe, aquele momento em que você está com a criança descontrolada, essa criança ela está gerenciando a vida do adulto, ela está ilimitada e ela precisa do limite saudável. Então eu sinto que também nesse ponto, né, de reconectar com a pureza dessa criança, o feminino e o masculino dentro de nós, eles vão precisar atuar em comunhão. Às vezes não é só o acolhimento da criança, porque senão essa criança ela vai se sentindo melhor, mas ela fica, parece que, eterna nessa dor, assim, sabe? Ela não cresce, ela não vai para as próximas etapas. E aí precisa dessa energia que o masculino traz, que dá aquela, tipo, vamos para a vida, né? Ou numa forma mais firme, ou nesse desfazer de um pacto dessa criança, o basta, o limite. Aqui eu sou a grande e você é a pequena. E a gente vai juntas, né? Eu preciso muito de você, da sua pureza, da sua espontaneidade, da sua criatividade, do seu lúdico, mas tem um adulto aqui, né? Então eu sinto que as duas complementam para a gente poder avançar. Você sabe que eu gosto muito de uma palavra celta que se chama Awen. Não sei se você já ouviu. Awen é uma, eu sou muito ligada à cultura celta, né? E eu gosto muito. E Awen é uma palavra que diz assim, inspiração divina, espírito que flui. E a junção Awen, na verdade, ela é separada assim, né? Com as letras, na verdade a junção de 3 instâncias nossas, né, do ser humano, que é a criança, o feminino e o masculino. Ah, que lindo, olha só. Sabe? Então, assim, eu gosto sempre de lembrar, porque é isso, exatamente isso que você falou, né? Ok, a gente tem uma história, todos nós, né, com a nossa criança, né, alguns, enfim, de forma, né, consciente, outras não, mas, enfim, são, né, experiências que a gente sabe que né, fazem parte de todo esse caminho, e quando a gente vai, né, acessando isso e vai liberando, então a gente precisa ter esse movimento, né, do acolhimento, né, do maternar, né, enfim, porque a gente também é criado numa sociedade que, né, de certa forma, tem uma conotação um pouco estranha, né, assim, né, em relação a essa questão do acolhimento, muitas das vezes, né, às vezes a gente vê muito isso presente em várias situações, e às vezes até no próprio na própria família, né, no próprio seio familiar, a gente às vezes vê um pouco isso, assim, né, essa desvalidação do acolhimento, da sensibilidade, né, do chorar, né, do sentir, tudo isso que você falou, né, mas que é uma instância nossa, é uma parte nossa que precisa de cuidado, assim como a criança, né, e o masculino também, porque o masculino é essa força yang, né, esse impulso que fala, olha, ok, né, aconteceu isso, mas vamos lá, né? Vamos caminhar, vamos enfrentar os desafios, né? Vamos unir essas 3 partes dentro da gente, né? E vamos seguir, vamos assim, fluir, né? Vamos nos abrir para a vida, para a inspiração, né? Ou seja, vamos se jogar no fluxo da vida, né? Então, acho que eu gosto muito, sabe? É um símbolo, na verdade, né? Mas eu até tenho tatuado em mim. Eu gosto demais dessa expressão, né? Porque, assim, me mobiliza, me movimenta, né? E me dá uma energia, né?
vital, assim, né? Eu acho que em vários momentos, né? Sim. E é o que então, vai assim, levar essa criança para frente, né, Li? Porque esse é o ponto, né, também que uma das coisas que nós conversamos, né? O quanto que o direcionamento positivo do que essa criança necessita, ele também restaura a parte saudável dessa nossa dimensão, né? Que é o que é necessário, porque a evolução desse processo, né, de gerenciar o próprio emocional, ela precisa passar pelo lugar do reconhecimento, que é isso, quando a gente vai ao encontro da criança com as suas feridas, com os seus lugares lá mais vulneráveis, delicados, onde ela realmente, né, interiorizou uma experiência que pode não ter sido para ela algo assim favorável. Às vezes foram dinâmicas cotidianas que essa criança foi se sentindo não vista, não escutada, não estimulada, não apoiada, ou, em outros casos, são questões mais traumáticas, às vezes, de abandono mesmo, de violência, de abuso, mas independente da gravidade ou não do que foram essas situações que a criança foi se encolhendo, se sentindo humilhada, desprotegida, desvalidada, isso tudo traz essa memória nossa, isso tudo é real, isso tudo se torna algo que ele, se ele não é visto, ele se torna um sabotador, ele se torna um bloqueio interno que vai justamente no momento dessa vida adulta, diante de oportunidades de trabalho, de relações íntimas, de poder confiar em alguma coisa grandiosa que a vida quer me trazer, eu recuo, eu travo, eu não corro. Porque essa mesma dor que essa criança internalizou, ela ficou lá por detrás do mecanismo de defesa, mas ela está lá, não cicatrizada. E aí que é o ponto, né? Por isso que a gente fala assim, o revisitar tudo isso é no sentido da gente transcender essa ferida não cicatrizada. E o primeiro lugar é que a gente vai precisar reconhecer o que tem nesse emocional, né? E é o que você falou, a gente vai reconstruir essa memória, dando novos significados. E isso é o processo terapêutico, né? Que a gente olhar a experiência e aperfeiçoar o significado e o valor, né? Quando muitas mulheres vêm trazendo essa questão da baixa autoestima, né? Puxa, eu me sinto incapaz, ou quando eu me vejo recebendo certos convites profissionais, às vezes eu me sinto uma farsa, é como se eu não validasse, né, tanto os meus diplomas quanto a minha experiência profissional, e parece que a qualquer momento ali vai cair essa máscara, como se eu fosse uma criança pequena, né? Então, o que está por detrás aí, né? No fundo, é uma criança pequena, não tem nada além disso, né? Porque não é uma sombra, é uma criança indefesa que está pedindo lá dentro, né? Desesperadamente, me dá espaço, porque senão a gente não avança na vida. E quanto é bom a gente trazer essa luz, né, Lu, para esse espaço da criança, né? Eu gosto também daquela frase do Rumi, né? Que eu gosto muito enfim, de todas as poesias, de todas as expressões que ele trouxe, né? Ele fala assim, a ferida é por onde a luz entra em você. Né? Então, muitas das vezes a gente tem aquela resistência, aquela dificuldade que muitas das vezes está muito no mental, no racional, como defesa, como a gente já falou, né? E aí a gente fica adiando, né? A gente fica se sabotando, né? Se punindo, entendeu? Se culpabilizando, né? Por várias questões, né? Ao passo que quando a gente faz essa transcendência, é por onde a luz entra, né? É por onde está a nossa grande força, né? Então, é uma coisa assim paradoxal para a mente, mas para o nosso coração, não, porque o coração é esse lugar do sentir, é o lugar da cura, né? Então, acho que quando a gente está trazendo essa energia, essa vibração, né, de quando a gente se fala da criança, a gente está trazendo, eu acho que muita energia aqui para o cardíaco, né? Muita coisa que está
presa aqui, que está escondida, que está, de certa forma, não sei, eu penso muito nessas... eu ouço muitas mulheres que estão assim, muito presas simbioticamente, né, com a criança. Então, parece que tem horas que você não sabe quem é quem, né, porque toma conta, né, da nossa parte adulta. Eu acompanho algumas pessoas assim, né, sabe, nesse processo. Então, esse lugar do coração, né, do sentir, esse lugar que a luz entra, né, de muito, assim, demanda muito da gente, né, é uma jornada muito, a jornada, eu acho que, do guerreiro, do mestre, do visionário, né, de todos aqueles arquétipos, né, que estão dentro, né, do caminho também xamânico. Eu acredito que a gente acessar também essas partes, né, dentro de nós e abrir o nosso coração, porque é o nosso portal, né, Lu, é o nosso santuário, né, é onde a gente vai dar lugar para tudo isso, né, para essa história, né, para a nossa criança, né, e através disso reconhecer a nossa força, né, o nosso lugar. Muitas das vezes a gente tem uma grande dificuldade, né, eu acho que a princípio quando a gente está diante de uma situação que é muito conflitante, né, principalmente quando tem a ver realmente com a criança, porque é uma coisa que você acha que você não, né, não vai conseguir superar, suportar, né, passar, mas é uma instância, né, da criança, não é o meu coração, né, não sou eu, assim, por inteira, né. Então, eu gosto muito dessa frase porque ela também me anima, né, me vitaliza, e eu compartilho sempre também com as pessoas que eu atendo, né, E aí porque eu tem vou uma... lembrar de um ponto, né? Porque quando a gente está falando, né, da criança, e aí a visão sistêmica nos traz essa perspectiva mais ampla, porque atrás da criança tem um papai e tem uma mamãe, né? Então, esse lugar da criança também se vendo responsável por ter que lidar com esse sentimento gigante e dificílimo dela lidar, é um lugar em que esta ligação, né, com as origens de pai e mãe, que são as matrizes, da onde ela vem, aqui tem questões mal resolvidas, porque se ela se sente incapaz e impotente, esse é o lugar de pequena, porque tem a grandeza da onde eu venho, que é essa mãe e que é esse pai. E se eu estou em lugar de não recebedora, de não aprendiz do que vem dessa mulher que me gerou no próprio ventre, que vem desse homem que me deu a sua fertilidade como energia complementar para eu nascer, eu estou no lugar de julgadora, eu estou no lugar de fala, não recebi o suficiente, deveria ter sido diferente, a minha infância foi inadequada, e aí entra todo esse mecanismo que ao invés da gente estar como recebendo essa potência que nos dá a qualidade de ir para a vida, a gente está fraca, a gente está desamparada. Então, aí que entra muito, né, assim, a criança dentro de nós, ela necessita desse restaurar da ligação com as origens de pai e mãe, e por trás da mãe os avós maternos, e por trás do pai os avós paternos, porque somos o fruto de uma série, dezenas, centenas de relações. Então, essa dinâmica também de reconhecimento de que essa criança, ela é a ponta de um triângulo enorme de relações, que tem uma história e um legado, e do mesmo jeito que vem, às vezes, cargas pesadas, vem também muita força, e se essa mamãe não pôde estar presente porque ela entrou numa depressão pós-parto, tem atrás dessa mãe, tem uma avó, ou tem uma tia-avó que vira meio madrinha, ou a própria bisa, às vezes, assume um lugar de cuidadora. Então, assim, esse duplo amparo, ele normalmente está muito ligado também quando existe essa desconexão ou essa dificuldade de tomar, além dos pais, a força do sistema, né, Li? Porque isso eu acho que é um dos pontos muito chaves, assim, da nossa perspectiva. Muito. Eu vejo quanto na minha própria experiência, né, pessoal, as constelações trouxeram, né, essa clareza, né, essa consciência, né, do quão é importante a gente
sair desse lugar, né, do julgamento excessivo, né, da vitimização, né, dessa série de questões, né, mentais, intelectuais, essas perguntas, essas indagações que a mente, né, faz e aí a gente se torna refém de tudo isso, né, e aí a gente não entra nesse espaço, nesse lugar, né, que é esse lugar onde a gente reconhece o nosso espaço dentro do nosso sistema, né, e aí dando um lugar para todas essas coisas, né, para todas essas pessoas, para o nosso pai, para a nossa mãe, olhando sobre uma outra perspectiva, né, Lu, uma perspectiva de compreensão mesmo, aí entra de novo, né, de abertura de coração, né, de abertura desse sentir, né, de toda essa história, de toda essa jornada que nos compõe, né, para poder honrar, né, o nosso pai, honrar a nossa mãe, honrar o nosso sistema, né, e ocupar o nosso lugar, né, esse lugar de plenitude, né, de completude, esse lugar eu acho que é da inteireza, né, então eu acho que o Bert trouxe isso de uma forma linda, né, e muito especial, né, para a humanidade, e que bom que a gente pode, né, usar essas ferramentas também com as pessoas que chegam, né, para, enfim, né, para os nossos trabalhos individuais, para os nossos trabalhos em grupos, né, e podem beber dessa fonte, né, que é muito genuína, né, que é muito sadia, né, muito que nos aterra, eu acredito, né, na terra, com a terra, e nos faz também se sentir pertencentes também ao céu, né, ou seja, ponto, né, dessa dinâmica do pertencimento, porque aí a gente também pode estar nesse lugar de aprendiz, porque essa criança, muitas das vezes, nesse lugar do trauma, né, que a criança congela, ela vai sendo colocada, né, ela mesma se coloca, né, como um lugar de responsável por lidar. Então, se essa relação que é meu pai e minha mãe não está bem, então a criança, instintivamente, energeticamente, ela entra e busca um lugar de mediação. Ela quer salvar a relação porque ela precisa de dois para cuidar de si. Ou se ela vê a mãe chorando na cozinha, ela fala, nossa, não está bem, então eu vou querer salvar essa mamãe, então eu vou lá tentar, né, fazer uma relação com o papai melhorar, então eu vou ser uma mediadora desse papel aqui, né, entro na triangulação forte do relacionamento de dois adultos, e aí eu saio do meu lugar de pequena, de recebedora, de aprendiz. Então, ali também começam a manifestar dinâmicas que vão manipular em desordem a energia da criança, primeira, né? Porque ela começa a se tornar responsável, ela assume responsabilidades, ela se vê, né? Na verdade, às vezes ela precisa depender dentro do contexto, mas às vezes essa mesma imagem interna, ela sente que ela não pode ser frágil, que ela precisa amadurecer, que ela precisa dar conta, porque não está bom, o contexto está inseguro, ou está faltando muito, ou está muito adoecido, ou está muito violento, e aí essa perda dessa inocência, que é a parte bonita dessa criança, também se torna um desafio muito forte, né? Porque ou ela entra na fragilidade máxima, que é o lugar da vítima, ou ela entra no lugar que eu vou compensar. Então, eu vou trabalhar, eu vou resolver o problema de mamãe e papai, eu vou me tornar mediadora dos conflitos, ou eu vou falar para a mamãe, separa dele, porque essa relação está péssima, e é melhor você tocar a nossa vida sozinha. E, no fundo, essa criança, ela entra num lugar que ela sai dessa função de ser recebedora da força do pai, da mãe e do sistema familiar. Ela entrou como peça dentro do jogo e isso rouba a pureza, isso rouba o lugar de recebedora. E aí, normalmente, é que a gente depois vai ter que trabalhar, que é como que a gente reorganiza, né? Eu até peguei os bonequinhos aqui, que eu gosto muito deles, que né? bom. Mas como que a gente organiza essa pequenininha com essa adulta aqui, né? Então, é esse lugar onde esse encontro vai ser necessário, porque essa pequenininha aqui, em paz com esse passado de papai e mamãe,
ela consegue ir adiante junto com a adulta para a vida. Mas se existe aquela coisa, né, de eu ficar enganchada aqui no meio, na resolução dos problemas de relação casal, pai e mãe, ou eu tomo as dores da mamãe e eu guerrio contra o masculino, e é por isso que como adulta eu não consigo relacionamentos, ou eu tomo as dores do papai e vejo a mamãe bruxa porque ela não deu atenção, ela foi arrumar um outro namorado e tal, tal, tal. Eu tenho muitos problemas de hierarquia com o feminino, eu tenho muitos problemas de convivência, em lidar com o meu corpo, inclusive de mulher, e aí vem os problemas de miomas, de endometriose, de ovários policísticos, e o corpo da adulta está refletindo essas dores emocionais, psicossomatizadas, que tem a ver também com esses processos lá de trás. Olha como é muito forte, é muito complexo, né? Muito complexo, porque você fala, endometriose é genético, né? Eu escuto muitas mulheres me perguntando, mas tem questões com padrão genético ou hábitos alimentares, tem tudo isso, mas também a gente vai precisar incluir o aspecto psicossomático, porque isso tudo está muito ligado a essas imagens do feminino que precisou dar conta de muita coisa, desse feminino que tem que fazer 1000 papéis impecáveis na vida e que gera uma desordem do próprio lugar de ciclar, de ser vulnerável, de precisar pausar uma menstruação. Aí as mulheres tomam muitas medidas para sair desse lugar, elas evitam muito entrar em contato com o lado vulnerável do feminino, e anos vão passando, tem uma hora em que o corpo dá o sinal. Nossa, estou com uma infertilidade precoce, estou com um problema de endometriose, estou com uma questão de libido muito instável. Então, como que a gente vai reconectar? Conta para mim como é essa história da sua história como filha perante pai e mãe. Aí a gente volta para a criança, né? Exatamente. E olhando para todas essas ferramentas, né, Lu, que são tão bem-vindas, né, tão especiais para a nossa, para solidificar, eu acho, né, acho que trazer essa confiança, né, essa força interna da criança, né, a gente vê a grande importância, né, de a gente criar movimentos, né, experiências com as pessoas, onde elas possam encontrar um lugar onde elas tenham, enfim, possam tecer ali fios onde elas se sintam seguras, saudáveis, né, transitando, entendeu, com a criança, né, com o adulto, que isso é um processo contínuo, a gente sempre vai viver experiências, né, onde a gente vai estar, em alguns momentos, talvez, né, mais vivenciando mais a esfera da criança, né, e, enfim, e vice-versa. Na verdade, a gente busca o equilíbrio, né, a harmonia, né, dessas duas instâncias, né, e o quanto isso é importante, a gente criar esse espaço saudável, né. No meu caso, por exemplo, né, eu quero compartilhar aqui um espaço que eu encontrei, foi o espaço da escrita, né, eu gosto muito de escrever, então eu escrevo sobre histórias da minha criança, né, e através desse movimento eu vou me autocurando, né, e eu vou me fortalecendo, e aí eu vou encontrando o meu espaço, ali eu encontro a minha força, né, ali é onde a luz entra, né, nesse lugar, né, que foi ferido, né, que vai me dando a energia, o elemento propulsor, assim, né, para que eu possa fluir, possa realmente, né, enfim, caminhar na vida, né, então, assim, claro que cada um vai encontrar o seu, né, a gente vai aí, no caso, né, recebendo pessoas, né, acompanhando pessoas, a gente vai ajudar essas mulheres, né, na grande maioria das vezes, encontrar esse espaço, né, onde ela pode se ancorar, né, seja através da arte, não sei, talvez da dança, da aquarela, né, enfim, existem, né, diversos recursos que aí cada um vai encontrar o seu. Né, para algumas pessoas também funciona. Exatamente, Então, assim, muito importante isso, né, que a gente continue essa jornada, né, que a gente cada vez mais valide a nossa criança, né, que a gente não entre num âmbito, né, da punição, né, da culpa, enfim,
às vezes isso pode, né, toma alguma a proporção, às vezes, em vários momentos, pode, né, vir sobre as nossas vidas, sobre a situação que a gente está vivendo, né? E algumas A gente está suscetível, vulnerável. E algumas pessoas me questionam, né, assim, mas eu tenho pouca memória, né, assim, então eu não tenho recordações, né, e aí, como que eu trabalho com essa dimensão da criança, né, porque eu sei que eu preciso, eu sei que é necessária, mas, né, essa fertilidade que você traz, né, de lembrar e contar, escrever as histórias das crianças, não é, assim, não é para todo mundo, algumas pessoas realmente têm períodos nublado, assim, eu não sei, eu vejo fotos, eu sei que eu vivi tudo aquilo, mas eu não tenho isso eu também tenho conteúdo vivo. Mas o que eu digo, né, a gente sempre vai se colocar na disponibilidade de dar um espaço para o sensível, e aí a criança entra. Então, quando você fala a escrita, ou uma aquarela, ou pôr uma música e deixar vir, por exemplo, um movimento corporal, quem é convidado a vir não é da ordem do adulto racional, mas é essa memória infantil corporificada, porque ela está em nós, mesmo que a mente não registrou, isso tudo está vivo. E é bonito porque são essas linguagens de acesso que vão trazendo essa criança para um lugar seguro, porque ela sente que ali ela vai se permitindo vir. Às vezes ela vem meio tímida. Eu, quando trabalho com crianças, às vezes eu percebo. Eu percebo, às vezes, que a pessoa não consegue nem fechar os olhos, sabe? Ela fica desconfiada. Para onde você está me levando, né? Mas como assim? Coloca no ventre, lá na região do umbigo, e procura sentir esse elo de ligação do teu umbigo com o primeiro canal que você recebeu, o sopro da vida, a respiração e a nutrição da sua mãe. Para algumas pessoas, isso é tipo muito assustador. Como assim, para onde você está me levando? Eu não fecho os olhos, eu não confio, mas é esse convite. Tudo bem, essa resistência também faz parte. Existe. Né? Essa criança deve ter ficado muito assustada em muitos momentos. E isso que está vindo não é gratuito, isso faz parte também de uma expressão dessa criança. Às vezes a pessoa põe a mão e do nada brotam lágrimas, né? Então, e aí quando eu pergunto o que você está acessando, qual é o sentimento, ela fala, eu não sei dizer em palavras, mas tem alguma coisa soltando aqui dentro, estou acessando um lugar dentro de mim. Então é corporal também, né, esse trabalho corporal, porque as memórias estão, né, guardadas, né? Não é só tá no âmago, né, nas células, no sangue, mas fica muito registrado, claro, né, no corpo. Então, é muito importante a gente, né, assim, acho que favorecer com essas pessoas, né, esses lugares que cada um vai corresponder, que cada um vai se sentir mais confortável, né, mas que tá tudo certo, né, que faz parte, né. Eu acho que a grande chave é lembrar do Bert, né, que diz que, né, olhar para tudo, né, e dizer sim, né, como foi, né, da forma como foi, né, dizer sim. Claro que não é nem sempre é fácil, né, mas é possível, né. Tem uma pessoa aqui que disse que não deu para eu ver o nome, que disse que, né, que enche o coração de esperança quando a gente, né, falou sobre todas essas possibilidades, né, muito especial, né, muito especial. Então, eu acho que essa jornada, ela continua, né, Lu? A gente está, né, assim, acho que cada etapa, né, cada pedra que a gente encontra, né, a gente... Que rápido! Tá quase terminando, tem 5 minutos, né, que pena, e na verdade, eu acho, essa live é esse convite, né, para deixar impresso, né, nos corações das pessoas que estão passando por aqui, né, esse convite mesmo, né, essa grande possibilidade, né, que é acessar esse lugar, né, dar esse lugar para a nossa criança, né, aceitando tudo como foi, né, todas as dificuldades, dores e feridas e tudo mais, né, e tomando esse lugar que é da nossa criança divina, que ele é divino, né, e que quando a gente deixa
a luz entrar, a gente entra, né, nesse campo, né, de perceber a grandeza desse divino, né, enfim, dessa inteligência maior, né, que toma conta, né, de todos, né, de todos nós, de todas as nossas crianças, né. Então é E que cada um pouco isso. possa Então, levar minimamente, né, esse respiro, né, já que o tema tocou e você está aqui por algum motivo, de respirar por 1, 5, 10, respirar. quantas vezes, e dizer para essa criança, né, você é muito importante para mim, né, e eu estou disponível para você, né? Eu acho que começar por essa abertura de disponibilidade, isso não precisa de nada muito complexo, né? Quando a gente se coloca em conexão com essa nossa parte sensível e a gente se centra, a gente respira, a gente já começa a acessar. E colocamos a intenção, né, Li? Claro. Eu estou disponível para você. E essa criança, essa memória, esse portal dessa criança interna, ele sente a nossa abertura, ele sente que tem um canal aqui que está receptivo para acolher, está receptivo para fluir algo junto, seja algo criativo, seja algo mais terapêutico, de acolhimento emocional, mas a gente não ignorar, a gente fica muito nessa mente restrita, lógica, racional, que quer achar compreensão para tudo, né? Para acessar essa criança, a gente vai ter que acessar o sentir, a gente vai ter que ir para esse lugar mais de abertura, como você falou, né? É no cardíaco que isso começa e por esse ponto, né, que vocês que estão aqui possam aproveitar de alguma forma o nosso convite nessa noite de respirar um pouquinho com a sua criança. Com certeza. Você tem muito valor para mim e eu estou disponível para você. Isso faz a diferença. Faça um teste e depois... É maravilhoso. Assim é. Eu vou então tirar uma cartinha aqui para nós todas que estamos aqui. Palavra de criança, né? Para nossa criança. Vamos lá. Apego. Vamos lá. É quando a gente faz que nem o tatu-bola e se fecha bem apertadinho em volta da gente e não deixa nada sair nem entrar. Aí a gente acha que é só aquela bolinha apertada e fica querendo proteger ela a todo custo. Aí embaixo tem, né, alguns dizeres, né? Pratique a entrega. Os apegos limitam sua liberdade. Respire, incrível, né? Respire. O respirar é isso, né? Eu entro em estado, eu me renovo a cada fluxo, a cada abertura que eu dou para essa criança, né? Não, às vezes é um processo mais de lapidação profunda, às vezes é leve, vem pela escrita, pela dança, por uma outra experiência que você tenha, mas é respirar. Verdade. É fluxo. Exatamente. E deixar a luz entrar, né? Devagarinho a gente vai dando um passinho por vez, né, Lu? E a luz vai entrando e a gente vai, enfim, alcançando todo esse espaço, né? Tá tendo, esperando, né? Tá esperando que a gente faça, né? Sim. Essa abertura, né? Essa junção, né? Eu acho que essa completude, né? Então, é isso, né? Bom, muito obrigada, né, a todos que passaram por aqui, muito obrigada, Lu, minha grande irmã de alma, e essa energia, então, né, se reverta aí em muita, né, energia, né, de força, né, de luz para as nossas vidas, né, rumo à nossa criança, né, nas nossas jornadas, e espero que, né, a gente possa ter outros momentos como esse, que foram tão especiais, né? Muita gratidão a você, viu, Lu? Né? Vou, sim, a hora que terminar aqui, eu mando para você. Entrou depois, se quiser conferir desde o começo, a gente vai compartilhar. E gratidão por vocês estarem aqui, por compartilharmos um pouquinho, né, dessa experiência, né, de acolher e dar espaço para esse lugar da pureza que é tão essencial e que isso possa de alguma forma contribuir aí, né, no coração de cada um que está aqui. Contem conosco, né, como terapeutas, no que for possível. Com certeza, no que for possível, isso mesmo.
Muita gratidão, Lu. Uma boa noite para você. Boa noite, excelente. Uma doce noite para todos, né? Para todos que passaram por aqui, que estão aqui. Muito obrigada, né, a todos vocês. E até uma breve, então, oportunidade. Né? Gratidão. Muito obrigada, viu? Boa De noite. coração. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.